você lê o jornal daquele dia, no outro dia ele já está desatualizado. Mas quando nós vamos para as Escrituras, a toda manhã, a palavra do Senhor, ela se renova sobre a nossa vida. Então, quando nós lemos este texto, em que Jesus retrata esta passagem, é importante para que nós conseguimos extrair as lições aqui descritas ao longo do texto. É importante nós entendermos o contexto dele. Jesus e os seus discípulos aqui, eles estavam passando por um período de exaustão física. Eles estavam cansados. Eles estavam muitas vezes sem ter tempo até para se alimentar, para fazer uma refeição. Haja visto a correria do dia, a rotina, tendo em vista tudo que Jesus fazia, os milagres, a multidão que acompanhava Jesus. E associado a todo esse cansaço, Jesus com seus discípulos, eles estão vivendo um período de luto pela morte de João Batista, onde Jesus então recebeu a informação, e está lá no capítulo 14, no versículo de número 13, que Jesus recebeu então a informação da morte de João Batista. João este que batizou a Jesus, João este que disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João este que disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vai vir batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus então recebeu a informação que Jesus havia sido morto. E a morte de João foi uma morte muito trágica, não foi uma morte, ele não deitou e não amanheceu, não. Ele não teve um infarto, não, nada disso. A morte de João Batista foi uma morte muito trágica, já visto que ele foi decapitado ao fio da espada, por ordem de um rei que estava alcoolizado e que havia sido insinuado pela dança de uma mulher adúltera, que pediu então a cabeça de João Batista em uma bandeja. Então vejamos que além do tempo de cansaço, de exaustão física de Jesus com os seus discípulos, eles estavam passando por um período de luto. Jesus então, ao receber esta notícia, parte junto com os seus discípulos, a fim de que fique só. Isso está descrito lá no versículo de número 13 do capítulo 14. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Jesus então, ele queria viver o seu período do luto pela morte de João Batista e também pela exaustão física que eles estavam passando. E ele então parte com seus discípulos para um lugar a fim de ficar só. Mas todos nós sabemos que por onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. Enquanto Jesus ia de barco, a população das cidades circunvizinhas foram a pé ao encontro de Jesus. Jesus então parte com os seus discípulos em um barco a fim de ficar em um lugar só, de ter um tempo de refrigério, de organizar as coisas na sua mente, um tempo de luto. Então Jesus sai com o seu barco, mas a multidão se antecipa e vai a pé, e antes mesmo de Jesus chegar até o seu destino, a multidão já estava o aguardando. Jesus então, tomado de cansaço, vivendo o seu período do luto, ele como pai se abstém daquele seu momento de descanso que havia planejado e usa de misericórdia, e as escrituras vão dizer que ele cura os enfermos. Aquela multidão
procura Jesus como uma ovelha que não tinha pastor, como uma ovelha que queria ouvir uma voz da parte do Senhor. Jesus então passa o dia ensinando, instruindo, curando vidas, tocando em pessoas. E é interessante que ao final do dia, após um dia de exaustão, Jesus ainda tem que ainda alimentar esta multidão. E Jesus então opera o milagre da multiplicação com 5 pães e 2 peixinhos, que multiplicam e todos se saciam, a ponto de sobrar 12 cestos cheios. E o que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos, que muitas vezes, eu e você, nós teremos que romper com alguns momentos na nossa vida, para que possamos cuidar do coração de pessoas. Eu e você muitas vezes vamos ter que nos abster de alguns momentos, para que possamos falar do amor de Cristo. Haja visto que uma multidão foi a pé ao encontro de Jesus para ouvir a sua palavra. Há uma multidão, meus irmãos, que nos espera, que tem fome e que tem sede de Cristo. Aleluia. Há um mundo que nos pede diariamente para mim e para você: pregue para mim, fale algo do Senhor para mim. A minha alma está sedenta, fale algo do Senhor para que eu possa alimentar a minha alma. Aleluia. Jesus então se abstém deste momento e opera este milagre, alimenta a multidão e os despede. Jesus então, entrando no texto que temos feito menção, Jesus então obriga os seus discípulos a atravessarem para o outro lado. Jesus então ele está dando uma ordem, observe isso. Jesus deu uma ordem. Outras traduções vão dizer que Jesus obrigou os seus discípulos. Jesus obrigou os seus discípulos para irem para outro lado. E aqui eu entendo, meus queridos irmãos, que há momentos que para quem é discípulo, Jesus não vai pedir, Jesus vai mandar. Porque somente quem é discípulo consegue entender a voz do Senhor. Porque somente discípulo vai entender que Jesus Cristo tem a rota certa. Somente discípulo vai ter a capacidade de ouvir o Senhor, não questioná-lo e simplesmente obedecê-lo. Somente discípulo tem esta capacidade. Perceba que os discípulos então eles não questionam o Senhor. Senhor, por que nós temos que atravessar o mar? Como vai ser esta travessia? O que vai nos esperar do outro lado? Não, em nenhum momento eles fizeram esse questionamento. Só discípulo obedece sem saber qual que é o propósito que ele tem para nós do outro lado do mar. Só discípulo obedece sem talvez entender direito o motivo, porque se ele falou, nós vamos obedecer. Aleluia. Aleluia. Talvez nós temos alguém aqui nesta manhã que tem feito alguns questionamentos por parte do Senhor, daquilo que Ele está dizendo, mas a ordem que o Senhor está nos dando: apenas pegue o seu remo e vai, que eu vou me responsabilizar por você. Mas como vai ser a travessia, eu não sei. O que vai nos esperar do outro lado, eu também não sei. O que eu sei é que o Senhor mandou e deu uma ordem. Aleluia. Eles entendem que o mais importante não é saber como vai ser a travessia.
ou que os espera do outro lado, e sim obedecer. Agora, o que é interessante que Jesus, observe no texto que Jesus despediu a multidão. Jesus despediu os discípulos antes da multidão. Um pouco estranho, né? Jesus despediu os discípulos: olha, vocês vão na frente enquanto eu vou despedir a multidão. Na nossa visão, Jesus fez ao contrário, ele despede a multidão, ele despede os discípulos e depois a multidão. E qual a explicação para isso? João, no capítulo de número 6, vai narrar este mesmo texto, esta mesma passagem, vai dizer que a multidão estava impressionada com os feitos de Jesus. A multidão estava impressionada com aquilo que Jesus estava fazendo, e a multidão queria fazer dele um rei, queriam fazer de Jesus um rei e buscar um líder. Então Jesus, ao perceber isso, e com o objetivo de blindar os seus discípulos, ele fez isso, ele despediu os discípulos para depois despedir a multidão. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu tenho estrutura para suportar o que esta multidão quer fazer, porém vocês ainda não têm este nível de estrutura diante daquilo que esta multidão quer fazer. Aleluia. Jesus então despede a multidão, sobe sozinho ao monte para orar. Ele queria ter um particular com o Pai. E o que é extraordinário, queridos, é que Jesus vai orar após passar um dia pregando. Jesus vai passar um período de oração, após passar um dia curando, libertando e alimentando uma multidão. E a Bíblia vai nos dizer que ele subiu à oração ao findar do dia. Ao findar do dia ele subiu à oração, Ricardo. Ele subiu para orar. E eu entendo que isso deve ser por volta de 18 horas. E perceba que o texto vai nos dizer que Jesus foi ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite, ou entre 13 e 6 horas da manhã. Então nós estamos falando que Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus o Pai, passou cerca de 9 horas em um momento de oração com o Pai. E aqui eu entendo, queridos, que para Jesus a oração era mais importante do que qualquer coisa. Qualquer coisa era mais importante para ele do que estar em oração. É como se ele estivesse dizendo: a minha missão é mais importante do que qualquer coisa. Eu imagino que se Jesus tivesse que optar em se alimentar ou estar orando, ele estaria orando. Eu imagino que se Jesus tivesse que optar entre estar descansando ou estar orando, ele estaria orando. Tanto que em determinado momento Jesus convida Pedro e 2 filhos de Zebedeu para tirarem um momento, para estarem junto com ele, no momento de angústia que Jesus estava passando. E adivinha, eles dormiram na hora da oração, e Jesus estava ali orando. Aleluia, aleluia. Ah, Senhor, nos desperta, meu Pai. Se Jesus, que é Jesus, meus irmãos, passou 9 horas em oração, imagine nós. E Paulo vai nos dizer no livro de Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Ou seja, orai em todo tempo, não há limite, não há hora, não há dia. Orai sem cessar. Sim, Senhor, nos desperta, meu Pai. Nos leva, Senhor, ao primeiro amor novamente. Ah, Senhor, aquele primeiro amor que nós não nos importávamos com o tempo, mas nós queríamos estar na Tua presença.
Senhor, e ao tempo as coisas foram passando e fomos negligenciando na oração. Senhor, a oração é o alicerce, a oração é a chave, a oração é a porta. Nos desperta, Senhor, em oração. Aleluia. Jesus então ordena que seus discípulos atravessem o mar. E é importante nós pensarmos que os discípulos, quando entram no barco, eles tinham uma expectativa no seu coração. E eu peço a sua atenção. Os discípulos, eles tinham uma expectativa no seu coração que essa viagem ela fosse tranquila. Por dois principais motivos. O primeiro motivo é porque eles confiavam na palavra e na direção do Senhor. Haja visto que foi o próprio Senhor que disse para ele: vocês vão para o outro lado. E se foi o Senhor que falou, automaticamente nós pensamos: bom, se o Senhor falou, vai ser tranquilo esta passagem. E outro ponto importante é porque eles tinham experiência no mar, eles tinham experiência com embarcação, eles tinham experiência nos remos, eles tinham experiência nas tempestades durante a madrugada. A expectativa deles era alta com relação a esta travessia. A expectativa deles seria uma travessia tranquila, pois mesmo que algo acontecesse, não seria nada daquilo que eles já tivessem acostumados. Eles faziam isso quase que diariamente. Mas a expectativa deles, aleluia, foi frustrada. Haja visto que outras tradições vão dizer que eles estavam no meio do mar, sendo assolados pelas ondas, porque os ventos eles eram contrários. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que mesmo eu e você estando debaixo de uma palavra do Senhor, as coisas elas não vão acontecer da forma como eu e você esperamos. Mesmo eu e você estamos debaixo de uma palavra do Senhor, as coisas não vão acontecer da forma como eu e você esperamos. Sabe por quê? Quantos de nós, talvez ao longo da nossa trajetória de fé, já receberam uma palavra, já receberam uma palavra profética, já receberam uma instrução acerca daquilo que pode acontecer na sua vida ou daquilo que o Senhor tem preparado para ti? Muitos de nós, Ricardo. Mas o importante, o interessante, Ricardo, é que o Senhor nos faz a promessa, nos fala algo, nos direciona, mas Ele não fala aquilo que vai acontecer ao longo do caminho. Porque se Ele fosse falar aquilo que vai acontecer ao longo do caminho, eu e você muitas vezes desistiríamos daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia! Se eu e você recebemos uma palavra, o Senhor não nos fala aquilo que vai acontecer, porque ao longo do caminho nós podemos ser afrontados, ao longo do caminho talvez nós vamos ter algumas percas, ao longo do caminho talvez algumas pessoas vão sair da nossa vida e outras talvez vão entrar, e isso pode frustrar o seu coração, mas você e eu estamos debaixo de uma palavra. Aleluia! Então uma viagem que era para ser tranquilo, haja visto que foi o Senhor quem falou, vai se tornar turbulentas e cheias de desafios. Ei, meu irmão, nem sempre o vento será a favor. Tem momentos que o vento será contrário, e quando isso acontecer, aprenda uma coisa: o Senhor só quer nos fazer mais parecido com Ele. Aleluia! Quem mandou entrar no barco é Jesus. Quem mandou remar foi Jesus. Quem deu a direção foi Jesus. E temos que lembrar que o próprio Cristo vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia! E o texto continua nos dizendo então que eles estavam no meio do mar. Aonde eles estavam? Aonde?
no meio do mar. E este mar que eles atravessavam tinha cerca de 13 quilômetros de largura. Eles estavam atravessando o mar, Wellington. E este mar tinha 13 quilômetros de largura aproximadamente. E no versículo de número 25, Jesus diz que Jesus foi até eles, ou seja, os discípulos estão há cerca de 9 horas remando, e eles haviam andado somente cerca de 6,5 quilômetros aproximadamente. Isso para quem está remando há 9 horas é muito pouco, Vini. 9 horas você remando, andar somente 6 quilômetros. Isso nos dá a entender que eles estão remando e eles não estão saindo do lugar. Meu Deus, eles estão remando, eles estão debaixo de uma palavra, mas eles não estão saindo do seu lugar. Aleluia. Talvez você se identifique com essa situação, de você estar remando, de você estar olhando à sua volta e ver que as coisas parecem que não estão fluindo, não estão saindo do seu lugar. Mas lembre-se que quem deu a ordem foi Jesus, e se foi Jesus, Ele não erra. Aleluia, aleluia. Os discípulos, eles estavam no meio do mar, ou seja, na metade do caminho. Então eles tinham duas opções: ou seguir adiante, ou eles retrocederem. Ah, meu irmão, eu não sei qual é a tua situação nessa manhã. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta manhã que tem tentado atravessar o mar e que tem chegado até a metade do caminho e você tem pensado em retroceder. A palavra do Senhor para você nesta manhã é: siga adiante, não olhe para trás, siga adiante, não retroceda, porque o mesmo tempo que você tem para você voltar, é o mesmo tempo para você chegar no seu destino final, debaixo da palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Continue a remar, não pare, não desista, não queira pular do barco. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Agora observe que a Bíblia vai nos dizer que por volta das 3 horas da manhã, Jesus foi até os discípulos. E quando Marcos narra esta passagem, esse trecho, ele vai dizer que os discípulos que ele viu, Jesus viu, Adilson, os discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário e soprava contra eles. Agora me diz, quem consegue ver alguma coisa às 3 horas da manhã em alto mar? É uma escuridão total. Mas Jesus estava do alto do monte, vendo, irmã Sandra, do alto do monte, ele estava vendo os discípulos que estavam com dificuldade de remar. E é interessante que Jesus do alto do monte não estava somente vendo a condição da embarcação, mas o texto vai dizer que ele também estava vendo a condição, pastor Lucas, de quem estava dentro do barco. Ele não viu somente a embarcação, mas ele viu a condição das pessoas que estavam dentro do barco. Aleluia. Jesus nunca perde os seus de vista, mesmo em mais densa escuridão. Aleluia. E Ele está dizendo para você aqui nesta manhã:
Eu não estou vendo somente o seu barco no meio do mar, mas eu estou vendo também a sua condição em meio às suas crises, em meio às suas inquietações, em meio aos seus questionamentos. Eu estou vendo o seu cansaço, eu estou vendo a sua fadiga. E quando o cansaço vem, queridos, ele vem para nos parar. Quando nós estamos cansados, nós queremos parar, nós queremos retroceder. Aleluia. Mas é nesta hora que Jesus olha do alto do monte e ele diz: está na hora de eu intervir nessa situação. Está na hora de eu entrar em ação nessa situação. Está na hora de eu mudar este cenário caótico, porque eu estou vendo a embarcação e também estou vendo aqueles que estão dentro da embarcação. Está na hora de eu entrar em ação. Está na hora de eu intervir essa situação. E a Bíblia então vai nos dizer que por volta das 3 horas da manhã, Jesus foi ao encontro deles. 3 horas da manhã. Aí você pode me perguntar, por que Jesus somente foi às 3 horas da manhã? Por que Jesus não foi antes? Por que Jesus teve que esperar 9 horas para ir ao encontro dos discípulos? Porque tem coisas que elas não acontecem do meu jeito, elas acontecem do jeito do Senhor. E sabe o que eu aprendo? Que eu e você, nós vivemos em uma sociedade imediatista. Nós queremos as coisas num estralar de dedos. Nós queremos ver as coisas acontecerem do dia para a noite. E sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Talvez o que mais nos inquieta não são os problemas, mas é a demora de Jesus. Talvez o que mais deixa eu e você inquietos não é os problemas que nos rodeiam, mas a demora de Jesus em vir ao nosso encontro. Outra verdade é que Jesus poderia ter ido ao encontro dos discípulos, pegando um barco, ir remando até eles, mas ele usa de algo sobrenatural para ir ao encontro dos discípulos, que era ir caminhando sobre as águas. Agora observe comigo o que estava assustando os discípulos. O que assustava os discípulos? As ondas, o mar, a tempestade. Era isso que estava assustando os discípulos. E Jesus vai caminhando por onde? Por cima das ondas, por cima do mar. É como se Jesus estivesse dizendo: aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem tirado a tua paz, eu tenho debaixo dos meus pés, e está debaixo do meu controle toda esta situação. Aquilo que tem te atormentado, aquilo que tem tirado a tua paz, eu ando por cima disso, aleluia, e te dou a paz, aleluia. E no versículo de número 26, Jesus foi ao encontro deles, e eles ficaram com medo e gritaram: é um fantasma, porque era algo sobrenatural, era algo extraordinário, porque se fosse sobre a terra, os discípulos eles não iriam se assustar. Se fosse sobre a terra, eles não iriam se assustar. E aqui eu aprendo que o Senhor muitas vezes quer nos proporcionar nós vivermos o sobrenatural dele nas nossas vidas, porque nós somos acostumados a viver as coisas do mesmo jeito, no comodismo, as coisas da forma como elas estão acontecendo, e quando algo diferente acontece, nós ficamos assustados. Mas o Senhor vai dizer para eles: não tenham medo, coragem, sou eu. Os discípulos então, eles estavam aqui apavorados, assustados, estavam com medo de morrer. Mas observe, o que eles temiam era o vento forte,
as tempestades, o mar bravio. Mas o que Jesus acalmou? O que Jesus acalmou? O Senhor acalmou os discípulos. Mas não era o mar que estava bravio, não eram as ondas que eles estavam assustados, porque o Senhor não acalmou a tempestade para posteriormente acalmar os discípulos. Perceba isso, porque às vezes o maior problema que enfrentamos não são as circunstâncias externas, mas sim o nosso próprio coração, o nosso próprio sentimento, a nossa própria alma. Os problemas muitas vezes estão dentro de nós, não estão lá fora, a ponto que Jesus acalmou eles, e depois, no final do texto, que o mar se fez bonança. Os problemas, eles nem sempre eles estão fora, mas sim dentro de nós. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo nesta manhã, o Senhor diz para nós nesta manhã: não tenham medo. E Ele lhe dá um motivo para isso. Sou eu. Aleluia. Sou eu. Ah, meu irmão, uma coisa é eu e você pedirmos um conselho para alguém, e esse alguém nos dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, de direção. Agora você ouvir do próprio Senhor dizendo: sou eu. Aleluia, tem um peso totalmente diferente. E o sou eu, ele está presente aqui nesta manhã em nosso meio. Aleluia, sou eu. O Senhor diz para ti nesta manhã: sou eu, não tenha medo. Aleluia. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Aleluia. E quando então Jesus vai ao encontro deles, o primeiro que vai se manifestar é Pedro. Observe isso. Pedro, que era um ex-cobrador de impostos, Pedro, que era o camarada que sempre andava com Jesus, Pedro, que era aquele cara impulsivo, egoísta, soberbo, Pedro, que foi o camarada que cortou a orelha do soldado romano quando foram prender Jesus, mas ele queria estar perto de Jesus, ele queria estar perto de Jesus, tanto que foi o primeiro a se manifestar. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, eu conheço a tua voz, eu não estou lhe vendo, mas eu conheço essa voz, porque eu caminho contigo, eu ando contigo e eu conheço esta voz. Então, Senhor, uma palavra é suficiente para que eu viva o sobrenatural do Senhor na minha vida. Uma palavra é suficiente para que eu viva o sobrenatural na tua presença. E o Senhor então libera a palavra para ele, e ele pulou do barco. E a palavra do Senhor foi um texto gigante. O Senhor disse para ele somente: vem. Aleluia. Pedro, tu quer vir? Vem. Pedro, até aquele momento, ele estava vivendo no natural, porque ele estava dentro da embarcação. Mas quando ele desce do barco e vai ao encontro de Jesus, ele passa a viver o sobrenatural. Quando ele desce do barco, ele passa a viver o sobrenatural. E sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que o sobrenatural só vive quem está disposto a descer do barco. O sobrenatural, pastor Sérgio, só vive quem está disposto a descer do barco. E sabe o que me chama a atenção? Que Pedro, ele não esperou o cenário mais favorável. Pedro, ele não esperou ir ao encontro de Jesus quando o mar estava calmo. Não. Ele apenas confiou na palavra. O momento era de pavor, o momento era de pânico, o momento era desfavorável. Aleluia.
Mas eu aprendo aqui que muitas vezes eu e você nós clamamos que queremos a presença do Senhor, que queremos viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida, mas nós não temos muitas vezes coragem de descer do barco e nós esperamos a condição favorável para nós irmos ao encontro do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para nós: aquilo que para você é um cenário desfavorável, é tudo que eu preciso para que o meu nome seja glorificado. O cenário era desfavorável para Pedro, mas para Cristo era o cenário ideal para que ele pudesse realizar o milagre, realizar o feito sobre a vida de Pedro. Aleluia. E eu aprendo, queridos, que só vive o sobrenatural quem tem coragem de fazer aquilo que ninguém faz. Aquilo que ninguém faz vai viver o sobrenatural do Senhor. E o Senhor nos convida nesta manhã, está nos dizendo: saia do barco. Mas o barco está tão bom aqui, Diego. O barco está tão confortável. Eu estou indo nos domingos no culto, o barco está legal, está bacana aqui. Eu tenho água fresca, não preciso estar me indispondo. O Senhor está nos dizendo: ei, saia do barco, saia do comodismo, saia dessa vida de mesmice, pare de perder tempo com aquilo que não agrada o Senhor, saia desse ciclo de fraqueza espiritual, saia deste lugar de imaturidade e vem viver o sobrenatural que eu tenho para a sua vida. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Senhor, nos desperta para que possamos sair deste lugar, Pai. E a Bíblia então vai nos dizer que Pedro desce do barco, Pedro vai ao encontro de Jesus, caminhando por sobre as águas. Imagine isso, imagine este momento. Pastor Lucas costuma dizer que ele imagina a cena, né, pastor? Imagina Pedro colocando o seu primeiro pé. Está firme o negócio aqui, vou dar o primeiro, vou dar o segundo passo, e ele começa a ir ao encontro de Jesus. Mas o texto vai nos dizer que ele começou a observar o vento forte, e ele começou a afundar. E por que ele começou a afundar? Porque lhe faltou fé. Pedro só começou a afundar porque quando há ausência de fé, há espaço para o medo. Pedro só começou a afundar porque lhe faltou fé e ele deu espaço para o medo no seu coração. Eu e você podemos dar passos de fé quando deixamos de dar passos por conta do medo. E o que me chama a atenção, Pedro caminhou ou não caminhou sobre as águas? Sim, Pedro caminhou, mas ele afundou. Mas ele caminhou, pastor Lucas. Pedro caminhou sobre as águas, mas ele afundou. Pedro viu os ventos fortes, mas ele afundou o mar. Pedro tentou ir ao encontro de Jesus, mas ele afundou. E os outros que ficaram no barco, ninguém fala deles. Meu Deus. Os outros que ficaram no barco não se prestaram para ter a mesma ousadia que Pedro teve. Mas ele vinha nos cultos, no domingo de manhã, no domingo à noite. Pois é, mas ele afundou.
Mas eles vinham no culto de quinta-feira, no culto DNA. Pois é, mas ele afundou. Mas ele vai estar na semana que vem aqui na conferência dos homens. Sim, mas ele afundou. Sabe quando nós lemos isso que me chama a atenção, que nós acusamos Pedro de ter afundado. Mas sabe de uma coisa? Nós só lembramos que Pedro afundou. Mas ninguém viu quantos passos Pedro deu até chegar em Jesus. Ninguém viu quantos passos deu, ninguém lembra. Pedro, homem fraco, não teve fé e afundou. Nós só lembramos que Pedro afundou, mas nós não lembramos, não conseguimos lembrar quantos passos deu até Pedro afundar. Sabe o que eu aprendo? Que eu prefiro viver o sobrenatural sobre uma palavra do Senhor e sobre um propósito, do que ficar no barco e não ser visto por Jesus. Eu prefiro tentar, meu irmão. Eu prefiro, Adilson, sair do barco. Eu prefiro ir no monte na sexta-feira de noite e tentar, Adilson, do que ficar no barco e ficar em casa, olhando, dizendo: mas o que eles estão fazendo lá? Aqueles que ficaram no barco talvez ficaram olhando e dizendo: Pedro foi lá, vai cair, vai tropeçar, depois vai voltar com as mãozinhas para trás. Não, ele tentou e ele foi. Aleluia. Porque no barco vai ter dois tipos de pessoas: aquelas que vão estar lhe incentivando, lhe ajudando, lhe apoiando, lhe dando um ombro amigo, e aquelas que também vão ficar olhando de longe só para ver no que vai dar, no que vai acontecer. Aleluia. Eu prefiro tentar viver o sobrenatural debaixo de uma palavra do Senhor. Aleluia. Larassúria manda calarabasséria. Eu prefiro ao encontro de Jesus, que Ele diga para mim: André, vem. E no meio do caminho eu posso afundar, porque eu vou olhar para as dificuldades, eu vou olhar para o vento forte, mas Jesus vai estar lá e dizendo: ei, cara, ei, André, homem de pequena fé, eu sei que tu falhou, eu sei que tu caiu, mas a minha mão está aqui para te levantar, a minha mão está aqui para te levantar, a minha mão está aqui para te reposicionar no caminho de volta. Aleluia. Pastor Giana, última quinta-feira, nos trouxe uma palavra: que enganoso é o coração do homem. E muitas vezes nós somos rápidos em querer julgar alguém e tirar conclusões precipitadas acerca de uma situação, acerca de pessoas. Você viu que fulano deslizou? Sim, ele pode ter deslizado, mas quantas almas ele ganhou? Quantos trabalhos ele fez? Quantas madrugadas ele passou em claro, preocupado com as coisas do reino? Mas você viu que ele teve um lapso, ele caiu, ele fracassou. Sim, verdade, ele realmente fracassou, mas você viu quantos passos ele deu até Jesus, até chegar àquele momento? Você viu quantas almas ele ganhou? Você viu quantos cultos ao ar livre ele fez? Você viu que ele evangelizou lá no trabalho dele? Você viu, Adilson, que ele pregou lá no trabalho? Que ele falou do amor de Jesus? Não. Meu irmão, nós não lembramos disso. Nós só lembramos do momento que ele caiu. Aleluia. Quer dizer que tudo que ele fez então não valeu de nada só porque ele afundou. Mas e ele não presta mais. Só lembram da sua queda, mas não lembram de quanto você caminhou na presença do Senhor. Só lembram da sua queda, mas não lembram de tudo que já fez pela obra do Senhor. Meu Deus. E ao olhar de muitos esse
O seu momento atual, ele é definido por aquilo que você está vivendo no presente. Quando olham para mim e para você, as pessoas nos julgam, ou talvez fazem uma leitura, acho que essa é a palavra melhor, fazem uma leitura de nós pelo momento que nós estamos vivendo, mas não sabem o caminho que já foi trilhado. Aleluia. Pedro então grita: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Porque ele gritou para o Senhor e não para os seus discípulos, porque somente o Senhor é que pode salvar. Somente o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Pedro então clamou por quem poderia realmente lhe dar e lhe estender as mãos. E os que ficaram no barco não pensaram em nenhum momento em ajudá-lo. Jesus imediatamente estendeu a mão para ele e o segurou. E Jesus lhe disse: eu não só estendo a minha mão para ti, porque uma coisa é você estender a mão e depois você soltar. A Bíblia diz que ele estendeu a mão, Jesus, e o segurou. É como se Jesus estivesse pegando ele nos seus braços e dizendo: cara, eu não te largo mais. Jesus estendeu a mão e o segurou. Aleluia. Sabe por quê? Porque hoje, quando uma pessoa cai, é mais fácil nós apontarmos o dedo do que estender as mãos. Ah, meu Deus. A religião, ela nos ensina a apontar o dedo, mas o reino te ensina a estender as mãos. Ah, meu Deus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão. Aleluia. O Senhor estendeu a mão para Pedro. Quando Jesus pega na mão de Pedro, Ele está dizendo: eu estou te dando mais uma chance. Porque no mesmo lugar, preste atenção, no mesmo lugar que você afundou, é o mesmo lugar que eu vou te levantar. Aleluia. No mesmo lugar que Pedro afundou, no mesmo lugar que foi o cenário de derrota para Pedro, foi o mesmo lugar que Jesus estendeu a mão para ele e o reposicionou. Aleluia. Talvez você terá que fazer um caminho de volta. Talvez você terá que organizar algumas coisas na sua vida. Talvez você vai ter que liberar perdão para alguém. Mas o Senhor nesta noite, Ele está te dizendo: eu quero te levantar. Eu quero te levantar. E no mesmo lugar que você caiu, eu vou te levantar. Detalhe interessante, eu já estou encerrando. Pedro, ele afundou na ida, quando ele estava totalmente sozinho.
porque na volta ele voltou com Jesus. Aleluia. Jesus então ele repreende a falta de fé e a dúvida de Pedro, homem de pequena fé, porque você duvidou. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer no versículo 32 que entraram no barco e o vento parou. Somente quando Jesus entrou no barco o vento parou. O vento, meus irmãos, ele só vai parar quando nós convidarmos Jesus para entrar no nosso barco, nos nossos negócios, no nosso casamento, na nossa vida financeira. O vento só vai parar quando nós convidarmos Jesus e não ficarmos somente esperando. Outros caminharão ao encontro de Jesus. O cenário então ele muda no versículo de número 33, houve uma mudança do cenário de medo para um cenário de adoração. As pessoas que ficaram observando, lembra daqueles que ficaram no barco observando Wellington? Nesse momento então eles vieram adorar a Jesus e dizer: eu reconheço que o Senhor realmente é o Filho de Deus. As pessoas então ficaram observando. Aquelas que ficaram observando vieram adorar a Jesus. Esse mesmo barco que até alguns instantes era um lugar de medo, se tornou um lugar de adoração no nome do Senhor. O mesmo barco que até alguns instantes atrás era um cenário de medo, de pavor, de derrota, talvez até de morte, o cenário mudou porque Cristo entrou no barco e se tornou um local de adoração. Mas para que isso aconteça, Deus só quer um corajoso que diga: eu vou ao encontro de Jesus. E através da sua vida nessa manhã, o Senhor está nos convidando a irmos ao encontro de Jesus, para que através daquilo que o Senhor for fazer nas nossas vidas, outras pessoas sejam alcançadas. A tua ousadia vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. A tua disposição em sair do barco, sair da zona de conforto, sair do comodismo, vai fazer com que as pessoas à sua volta, na sua família, no seu trabalho, sejam alcançadas para se tornar um cenário de adoração. Esteja em pé comigo. O mesmo vento que até determinada etapa da travessia do mar era um sinônimo de medo e pavor, foi o mesmo vento que promoveu a Pedro viver o sobrenatural e chegar até o outro lado. O mesmo vento que até metade do caminho os assustava, foi o mesmo vento que os promoveu a chegarem do outro lado. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração nessa manhã? Pastor Jean, por gentileza. Se essa palavra falou ao seu coração, coloque a mão no seu coração, abra o seu coração diante daquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração mediante esta palavra nesta manhã. Talvez você esteja remando, não está saindo do lugar. Talvez você tenha chegado até o meio do mar e tenha dito: Senhor, eu vou voltar, eu vou retroceder, porque lá no Egito nós tínhamos algumas coisas que aqui no deserto com o Senhor nós não temos. Não retroceda.
Shoria calara soria bacalara séria baga. Ura calaraba da séria camanjora bagai. Ui camandara sukia mandara bagai. Espírito Santo. Espírito Santo. Todos nós estamos neste barco. Todos nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E alguns, Senhor, talvez vão ter a ousadia de Pedro para dizer: eu quero mais de Ti, Jesus. Está confortável aqui, Jesus, está tudo certo, mas eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero me abster de algumas coisas que talvez não seja pecado, mas que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero, Senhor, viver uma vida íntegra em Ti, viver o sobrenatural em Ti. Não somente para experimentar algo novo, não, mas para que onde eu vá eu carregue a Tua presença. E assim como os discípulos que ficaram no barco foram alcançados pela atitude de Pedro, Senhor, levanta homens e mulheres nesta manhã com ousadia e intrepidez para dizer: Senhor, eu vou ao Teu encontro, custe o que custar. Eu vou cair, posso até cair, mas o Senhor vai estar ali do meu lado dizendo: ei, filho, eu te estendo a mão e te levanto e te digo: vamos juntos agora. Vamos juntos agora. Aonde você caiu, eu estou te levantando e eu estou te dizendo: filho, daqui para frente, daqui para frente eu vou junto contigo. E nós vamos colocar tudo em ordem. Abra o seu coração, se jogue na presença do Senhor. Me alcançar, Tu és meu abrigo. Sim, Senhor. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sim, Senhor, nos faz andar sobre as águas. Nos faz andar, Senhor. Senhor, as águas que até o momento são turbulentas, o Senhor vai acalmar. O Senhor vai acalmar. Traz refrigério, Senhor, para as almas. Traz paz de espírito, Senhor. Traz descanso, Senhor. Traz descanso, Senhor. Traz descanso, Senhor. O sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar declare isso nessa manhã. Declare essa canção como uma verdade na sua vida. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sim, Espírito Santo, nós te amamos, Pai. Sim, Espírito Santo, Tu és o Deus da nossa salvação.
Sim, Senhor, vai tocando em cada coração, em cada vida, vai reposicionando aquilo que precisa voltar ao lugar, Senhor. Vai colocando em ordem, Senhor, e nos leva nesse lugar de maturidade em Ti, Senhor, a não olharmos para a direita nem para a esquerda, não olharmos para nenhum lado, mas olharmos para Ti. Olharmos para Ti, olharmos para Ti, porque quando nós olhamos para Ti, nós não afundamos. Quando nós olhamos para as intempéries, nós submergimos. Quando nós olhamos para o lado, nós caímos. Quando nós olhamos para a falha do nosso irmão, nós caímos, mas muitas vezes não olhamos para dentro de nós. Por isso, Senhor, sonda os nossos corações, porque enganoso é o nosso coração, Senhor, nos ajuda. Aleluia, aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos nesta manhã. Nós te adoramos nessa manhã. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Louvamos ao Senhor por tudo. Nos vemos à noite, 19 horas. Estenda a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do amigo e amado Espírito Santo sejam com todos, de agora e para sempre. Amém. 19 horas. Nos vemos hoje à noite. Culto DNA durante a semana. Próxima semana também trabalho dos homens.